Muito bem. Ok. Nossa aula está sendo gravada. É o seguinte, toda a matéria já está à disposição na plataforma. Aliás, no mês passado já estava, então a Gercilene já teve as matérias na mesma ordem que estava, certo? No semestre anterior. Boa noite, Stefania. A única coisa que eu acho que aquele dia alguém detectou foi uma observação do professor do semestre passado, né? Falando alguma coisa sobre o trabalho. Então aquilo era do outro semestre. Aí eu falei com a Gersilene, ela disse que ia acertar isso aí, apagar, né? Então eu não estou entendendo direito, foi com a postagem aqui do Tiago, que a matéria está posta, mas está atrasada há 11 dias. Não sei se quando vocês abrem o curso, vocês têm lá, cada dia, a sua matéria. Mas é sobre isso que eu quero falar. Pessoal, é o seguinte, em função da primeira aula, daquela aula inaugural, o que é uma aula inaugural? Quando a gente conversa muito sobre propósitos, sobre os projetos, como vai ser, e também a origem daquelas coisas que serão basicamente usadas no curso inteiro. Por exemplo, que a gente vai falar aqui de adoração, de louvor, de liturgia, é o nome da matéria, né, liturgia. A gente vai falar muito, muito sobre isso aqui no decorrer do curso. Foi por isso que não estava lá na primeira aula a questão da origem da palavra liturgia, o significado de louvor e adoração naqueles moldes que nós falamos, porque nós ainda nos depararemos com algumas definições disso no futuro. Mas aquelas definições daquele dia, da primeira aula, foram, digamos, substanciais, foram fundamentais para a compreensão, né? O aluno se matricula, começa a estudar, ele tem que se situar, ver o que significa cada palavra, da onde surgiu. Então, foi o que nós fizemos naquela aula passada. Em função disso, nós atrasamos praticamente uma aula, mas não se preocupem. O que nós vamos fazer? Na aula passada, muitas coisas interessantes ficaram de lado, né, por causa do tempo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar àquela primeira aula que foi dada na quarta passada, a parte que não foi ministrada, nós vamos fazer isso hoje, porque eu acho de extrema importância, tá bom? E como é que nós vamos atualizar isso? Paulatinamente. Cada semana a gente vai adiantar alguma coisa, certo? Vai adiantar alguma coisa da matéria até que a gente fique em dia com aquelas matérias que estão lançadas aí na plataforma de vocês, com a que eu lanço aqui no momento da aula. Então, excepcionalmente, hoje, eu ainda estou no material, né, pedagógico daquela primeira aula, tá bom? Ah, tá bom. Regilene está explicando aqui, né, que isso é algo que acontece, não influencia em nada. E o ano passado também houve. Tá bom, não tem problema não. Então, gente, olha, por que hoje nós vamos reafirmar aqui para vocês sobre a questão dos nossos trabalhos. Vocês viram que todo dia, vocês têm que fazer alguma coisa, alguma resenha da parte que foi escrita, que vocês leram, certo? Tudo bem. E aí, no final do curso, vocês não terão trabalho que fazer, terão muito trabalho que fazer, porque é só condensar aquilo que vocês fizeram no dia a dia
juntar tudo, porque é na sequência, né? É na sequência que vocês vão escrever e, enfim, cada resenha de cada texto que foi postado aí de cada dia, vocês vão ajuntar e vai um trabalho só. Então, no final do curso, se vocês fizerem toda semana a parte que foi dada, no final vocês já estarão com o trabalho pronto. Não vai ser aquela correria, né? Então, nós vamos até retificar aqui. A gente disse no início que nós iríamos pedir 2 trabalhos. Então, vamos fazer o seguinte: vocês fazem a resenha todo dia do material que vocês têm, cada dia uma aula, e vocês lançam esse material, é claro, vocês têm ele aí guardado no arquivo de vocês. Cada aula vocês têm uma resenha. No final, lá no final do curso, vocês ajuntam todas essas partes e o trabalho já está feito, uma resenha de todo o curso, tá bom? É só isso que nós vamos pedir para vocês, tá bom? Então, eu repito, hoje, excepcionalmente, a gente vai falar ainda alguma coisa daquela matéria lançada na primeira aula. Está lá, vocês abriram a forma, em vez de abrir a aula 2, abre a aula 1, para a gente seguir lá, tá bom? Vocês entenderam, gente? Ok. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Eu queria falar hoje sobre alguns tipos de cultos que fazem parte da nossa liturgia, né? E aí o primeiro vai ser, está aí na postagem de vocês, o primeiro vai ser o culto carismático. O que é um culto carismático? Essa palavra carismático vem de carisma, de algo contagiante. Quem tem carisma exerce um fascínio nas pessoas, né? Exerce uma maneira agradável que prende a atenção das pessoas. E um culto carismático é isso, é esse contar, essa união, a vivência agradável das pessoas num culto. Então, um culto carismático. Como ele acontece? Ele se caracteriza por manifestações emocionais, sonoras, visíveis, mostrando a atitude dos adoradores em relação a Deus. Qual é a maneira que esse culto carismático ele se difere dos outros, né? Porque as pessoas num culto carismático, elas exteriorizam suas emoções através de gestos. Então as pessoas levantam os braços, gritam, aleluia, glória a Deus, fazem movimentos corporais, né? Cânticos espirituais, são manifestações de entusiasmo na maneira de glorificar a Deus. Então, é um indivíduo que extrapola a sua alegria, a sua emoção, através de gestos, de atividades, digamos, cênicas, né? de mímicas, enfim, de gestos. Então, a comunicação cognitiva, o que é cognitiva? De ação. Temos volitivo, que é de vontade, cognição de ação. Então, a comunicação cognitiva, a vontade da pessoa, tem menos importância, né, em comparação com a livre participação daqueles que cultuam. Então, vejam bem, esse culto carismático, geralmente, entre os evangélicos, acontece no meio pentecostal, no meio católico, na igreja carismática, que lá também a liturgia é muito semelhante. A maneira de cantar, de extrair a alegria, de circular, de dançar, enfim. Então, existe esse culto carismático. Daqui a pouco nós vamos estabelecer a diferença entre um culto carismático e um carismático. Mas então, em tese, é isso. É aquele culto de contar. As pessoas extrapolam suas emoções, manifestam, digamos assim, suas alegrias interiores, de o que vem na mente, certo? E aí, diferente, muito diferente dos cultos das igrejas que não são adeptas ao pentecostalismo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Como é que é o culto lá.
E aí vem aquela pergunta, sempre vem, que é a pergunta que não quer calar. Afinal, qual que é o certo? O culto barulhento, movimentado, dinâmico, ou aquele culto comedido, as pessoas se sentam contemplativas à ministração da palavra, os cantos são bem comportados, são bem meditativos. Então, qual que é o certo? Aí, irmãos, nós temos que voltar àquilo que eu disse para vocês lá na primeira aula, o João 4:23, né? Não importa o ritmo, importa sim a verdadeira motivação das pessoas, a sinceridade delas, certo? Então, depende da cultura e do sistema da igreja. A igreja pentecostal é muito dada a isso. Diverge um pouco, tem as mais radicais, as menos radicais, mas geralmente entre as pentecostais isso é comum, esse culto carismático. Agora, entre as igrejas denominacionais, é de maneira diferente, nem por uma coisa nem por outra, deixa de ser um culto agradável. Por quê? Depende da cultura e do sistema de cada igreja. Uma pessoa que nasceu, se criou, se adaptou numa igreja denominacional, que não é pentecostal, certamente ela vai sentir dificuldades, né, quando ela vem no meio pentecostal, aí que escuta vozes em gritos, choros altos, e a manifestação do Espírito Santo através da glossolalia ou glossolalia, né, que são as línguas estranhas, enfim. Então, eles podem estranhar, certo? Então, de maneira que cada um precisa entender o seu contexto, o seu meio. Por isso que é muito prudente quando nós visitamos igrejas, nós pesquisemos antes para ver qual é o estilo predominante de liturgia dessa igreja. Para quê? Para não falharmos, ou seja, como diriam os jovens, para não pagarmos mico. De repente você vai numa igreja que não é afeita à exteriorização de uma alegria com gestos, gritos e oração alta e cânticos animados e tal, e você lá no meio tão quieto, tão passivo, pacífico, você de repente começa a exteriorizar a sua alegria e tal, pode acontecer de você não ser entendido e ser, inclusive, considerado como alguém que sofre das faculdades mentais, né? Então, isso é cultural de cada igreja, certo? Isso não tem nada a ver com pecado, é um estilo. Aí alguém perguntaria, pastor, mas esse negócio de ficar caindo, esse negócio de cai, esse negócio de ficar rolando no chão. Irmãos, isso aí é de acordo com a cultura de cada igreja. Há igrejas que isso não traz escândalo. Para mim é difícil esse negócio de cair, mas para eles lá não, né? Então não é o estilo que vai condenar a igreja. Se vocês, por acaso, um dia se interessarem, acionarem o YouTube, lá, Igreja Africana que se alegra na hora da oferta, ou a igreja que oferta com dança, alguma coisa assim. Vocês verão que na hora da oferta as pessoas vêm com a sua oferta na mão e faz uma gesticulação lá, um gesto lá, dança um ritmo, cada um tem o seu estilo. Sapateia lá, dança, uns ficam de cabeça para baixo, enfim, é uma cultura deles lá. Isso entre eles lá não afeta em nada. Digamos que eu tenho aqui agora um padrão, falo, não, isso é errado, e aí eu vou lá na África consertar, isso não tem jeito, é cultural, isso é deles lá. E até mesmo aqui entre nós, há igrejas que são bem diferentes quanto à maneira de se comportar em sua liturgia. Então, o culto carismático é esse, gente, é esse contagiante, é esse alegre, é esse que as pessoas gesticulam, as pessoas choram, as pessoas cantam, as pessoas fecham os olhos, elas vivem aquele momento cultico de adoração, de louvor. E, independente de louvor, o culto inteiro, num culto carismático, é assim, é aquele contágio, um ora para o outro olha para o outro, ora para um, e as pessoas são dadas a muita emoção. Tá? Então, esse é o culto carismático. Né?
até mesmo entre assembleias, mas, né, mudou muito essa maneira de ser, de cultuar. Mas ainda existe esse culto carismático. Tal como existe na Igreja Romana, lá no movimento carismático, que eles também oram assim como os pentecostais, cantam como os pentecostais, aliás, os mesmos hinos. Né? Eu penso que eles só evitam aqueles hinos que, por exemplo, fala que Jesus é o único digno de ser adorado, o único que é digno de louvor, porque eles, você sabe, né, culturalmente, na tradição católica, eles também cultuam, reverenciam outras pessoas além de Jesus, como a mãe de Jesus e os santos. Então, eles têm a mesma maneira dos pentecostais, mas eu penso que eles evitam os hinos que falam que Jesus é o único, intercessor é o único, porque eles têm outros, né? Mas enfim. E nós temos também, gente, o culto, falamos primeiro do culto carismático, animado, cheio de alegria, de vivência, de exteriorização, de gestos, de dança, enfim. E agora nós vamos falar do culto didático e pedagógico. Essa questão de didática vem de método, de sistema, e pedagógico vem de ensino. Então, é um sistema de um método, né? Esse tipo de culto, ele concentra a atenção dos participantes na centralidade da palavra de Deus. Pela pregação, pelo ensino e exaltação. Então, espera que os assistentes ouçam a voz de Deus pelo recado recebido, né? E eles ficam convencidos que devem oferecer a Deus como Senhor tudo que ele exige e merece. Esse é o culto didático pedagógico. As igrejas batistas e presbiterianas, elas exemplificam muito, principalmente, a questão da oração didática, né? Com método, com meios, não é isso? Então, vamos lá. Este culto didático pedagógico, geralmente são os cultos de ensino. Cada igreja, cada denominação tem o seu dia específico para esse culto, né? Muitas optam pela terça-feira, que é o culto de estudo da palavra de Deus, outros pelo domingo, na escola bíblica dominical. O que diferencia um culto pedagógico ou didático de um culto normal? Num culto, por exemplo, querigmático, daqui a pouco nós vamos falar, ou num culto carismático, tudo que é feito é direcionado para Deus, é mais ou menos coletivo, mas não há a participação do interlocutor. E isso não acontece, por exemplo, num culto de escola dominical, que é um culto essencialmente pedagógico. Por quê? Porque as igrejas que podem separam classes, as que não podem ficam na nave do templo, mas alguém dá aula dentro de um tema, dividido em tópicos, subtópicos, itens, né? E nesse tipo de culto pedagógico, que é uma escola dominical, por exemplo, o aluno tem a oportunidade de se manifestar e de participar com a sua pergunta ou a sua observação. Então, observem, esse processo de interatividade entre quem ministra e quem é ministrado é exatamente o que acontece, que é o que acontece numa sala de aula, né? Então, esse é um estilo pedagógico de um trabalho de escola dominical. E também, um culto de ensino, o que prevalece é o ensino, é a pedagogia do culto. Nos cultos reservados para esta finalidade, geralmente o preletor fala sobre um tema, discorre sobre esse tema, dá a fundamentação bíblica desse tema, e tudo numa sequência lógica. Vocês observam que quando é assim, o pregador não sai dando rajadas de metralhadoras, rajadas aleatórias para qualquer jeito. Não. Focam no assunto que tenha início, meio e fim, né? Dentro daqueles padrões exigidos pela homilética. Mas é um culto de ensino. Tá?
diferente daquele culto querigmático. Então, o culto pedagógico ou didático é esse. Geralmente é aquele reservado ao ensino da palavra de Deus, que as pessoas vão para aprender. Não é uma pregação focada no aspecto expositivo, temático, né? Ou expositivo, temático ou textual, são as três formas de sermões. Não, é diferente. É uma didática diferente. Por isso que o culto é didático e pedagógico, tá? Em terceiro lugar, nós temos o culto eucarístico. O que é eucaristia? Vem de Eucaristia, né? Tem tudo a ver com a questão da celebração da ceia, da memorização da ceia, né? Conforme a Bíblia ensina e conforme outras religiões também participam. A Eucaristia é mais usada lá entre os romanos. Para nós é a ceia do Senhor. É a mesma coisa. É a experiência de participar do corpo e do sangue de Cristo. Agora aí, meus queridos, tem uma série de coisas que geralmente acontecem e mexem com a cabeça de muitos. Porque para uns gostam de falar culto de Santa Ceia. Eu prefiro dizer culto de ceia do Senhor. Porque a ceia em si mesma, como elemento, como momento cultico, ela não é santa, certo? O que a torna santa é aquele momento espiritual, de consagração, de oração. É a presença do Espírito Santo naquele momento que santifica tudo. Então, eu prefiro dizer ceia do Senhor em vez de santa ceia. Porque essa ideia de santa ceia dá a ideia de sacralizar a ceia, como fazem, por exemplo, outras religiões, a igreja romana, por exemplo. Então, eles sacralizam a ceia. A ceia é um sacramento. O que significa isso? Que ela, em si mesma, ela é santa. Por isso que eles falam que quem dela participar sem as condições espirituais adequadas sofre um castigo imediato ou coisa parecida, né? Mas nós entendemos que a ceia ela é um símbolo. São os elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Então, o culto eucarístico é esse, o culto de ceia. Geralmente, a visão assembleiana ela é com base em Zwinglio, teólogo, que ele diz que o suco de uva, ou o vinho e o pão, eles sofrem digamos assim, a inspiração do Espírito Santo naquele momento que o Espírito Santo atua ali, aquele momento espiritual do culto. E que esses elementos, em si mesmos, não tem nada de diferente. Por exemplo, se você terminou a ceia, pegou o suco de uva, o vinho, e levou para um laboratório e analisar, o suco de uva vai ter gosto de quê? De sangue? Não, de suco de uva. O vinho vai ter sangue? Não, de vinho. E o pão, gosto de pão. Mas quando a pessoa sacraliza a Eucaristia ou a ceia, eles trabalham na perspectiva de que aquilo é transformado na hora. O vinho vira sangue e o pão vira carne. Na verdade, isso é uma coisa espiritual, é uma coisa simbólica. Você vive aquilo como se fosse, mas na íntegra aquilo não se transformou. Porque nós temos alguns estilos de ceia, né? Ou Eucaristia, né? Algumas maneiras de entender isso. Nós temos a consubstanciação e a transubstanciação. Tem mais um outro terceiro. Essa transubstanciação é a tese desenvolvida no sentido de que os elementos se transformam como um milagre ali em carne e sangue. E a consubstanciação não, é a maneira de entender que aquilo é um símbolo, é a maneira que nós usamos, né? Mas vamos voltar sobre a finalidade do culto eucarístico. É isso, é o culto da ceia do Senhor. A Eucaristia representa o cerne, a aproximação entre Deus e o cultuante. Por meio da participação nesse sacramento memorial, a mística do material unido ao espiritual toma a sua forma concreta para que
quem celebra a dramatização da morte sacrificial de Jesus. Então, espera-se a criação do espírito de gratidão e devoção dos participantes. Ceia é isso, né? As igrejas luteranas, por exemplo, anglicanas e católicas, apresentam um só quadro na importância que atribuem ao culto eucarístico. Então, o que é importante dizer aqui é que a ceia é um memorial que deve ser uma celebração, uma comunhão, onde há confissão de pecados, onde há perdão concedido, pedidos de perdão. É o corpo, é a união do corpo, né, que está sendo desenvolvido ali. Então, a ceia tem essa particularidade, essa propriedade. E a gente aproveita aqui, que nós estamos numa aula de liturgia, e já dando uma dica para vocês, futuros líderes, futuros pastores, que tenham muito cuidado com a liturgia da ceia do Senhor. Ela é exclusiva. O culto de ceia é um culto de ceia. Hoje em dia, está ficando uma coisa, está virando um culto de tudo. E se sobrar um tempinho, participa da ceia. Eu cansei de ver um culto que todo ele foi um culto querigmático, foi um culto, né, didático, pedagógico, foi um culto normal. Não se falou em ceia. Lá no fim, alguém diz, o tempo está passando, distribui esse pão, esse vinho aí, engole todo mundo. Não é assim. É um momento importante. É um momento de reflexão. É aquele momento em que a pessoa examina a si mesma. Por isso, examine-se o homem a si mesmo. É ele que tem que se examinar, se autoexaminar. Por quê? Porque a gente vê por aí cerimônias em que alguém examina o outro, julga o outro, o que o outro fez. E a Bíblia diz assim, cada um examine-se a si mesmo. E assim, aí vem seguir assim, coma do pão e beba do cálice. É importante dizer isso porque é meio cultural. Houve um tempo em que as igrejas tinham padrões corretivos, padrões de penalidades para faltosos, que ficavam proibidos de participar da ceia, ficavam sem condições, por uma série de razões. Estes costumes não estão na Bíblia, são convencionamentos de homens, mas eles, em certo sentido, eles têm razão, os antigos que faziam isso, para organizar a ceia, para moralizar a coisa, senão ficava muito displicente, né? Cada um apronta o que quer e não se examina, tá? Então, na verdade, a ceia, o ritual desse culto eucarístico ou de Eucaristia, não tem esses padrões de exigência. A pessoa se examina ali na hora. E se o arrependimento dela for sincero, de fato sincero, de coração, então ele pode participar da ceia, né, independente de crivos, de sei quantos dias de penalidade, de prova, sentar no banco, essas coisas assim, né? Então, a Bíblia só diz isso, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Então, voltando a esse assunto, este culto de ceia é o culto eucarístico, porque vem de Eucaristia, lembra o pão, o vinho, o corpo de Cristo. É uma celebração, é uma festa, né? É uma festa, e esse culto deveria ser vivido como merece. O culto de ceia deveria ser só o culto de ceia. Eu já vi tanta coisa, eu já vi até casamento no culto de ceia, né? Enfim, as coisas vão tomando outros rumos, e isso traz preocupação. Por quê? Porque pode causar um processo de banalização da ceia. Gente, coisa séria. Aquele momento ali, ó, que você vai participar, memoriza a cruz do Calvário, aquele sangue, aquele sofrimento todo no seu lugar, aquela morte, tudo sem culpa, você sendo culpado, tudo aquilo. E tudo para quê? Para te salvar, para religar o seu nome que foi rompido lá na queda do Éden, né? Então isso é muito importante, é momento de meditar, pensar nisso, o que eu estou fazendo aqui,
o que que Cristo fez por mim. Eu faço jus a isso, sabe? Interessante é que o culto de Eucaristia, de ceia, ele tem suas formalidades e elas precisam ser cumpridas. Uma delas é essa, quando o pregador faz uma mensagem voltada para a ceia, para o sacrifício vicário. O que é vicário? Substitutivo, Jesus no nosso lugar. E que a mensagem fale acerca da ceia, do arrependimento, da celebração. Os hinos também que venham a falar a respeito da ceia. Tem tantos hinos assim. Enfim, é uma celebração importante que as pessoas precisam realmente se cuidar para que isso aconteça. Olha, eu conheço uma música que ela é interessante. Por que ela é interessante, eu acho? Porque geralmente os hinos eles partem do compositor para Deus. A inspiração é essa. Eu faço um hino para Deus. E essa inspiração é como se fosse de Jesus para nós. Achei muito interessante. Aí ele diz lá, na cruz a minha vida pus, Jesus falando, do céu, por isso eu vim. Das trevas eu te chamei à luz. E o que fazes tu por mim? E essa pergunta, que fazes tu por mim, precisa reverberar, porque martelar na nossa mente num dia, num momento de ceia. Ele fez tanta coisa. E o que nós temos feito na cruz da minha vida? E o que vocês têm feito por mim? Então, é o momento de realmente pensarmos, estou sendo fiel? Estou sendo obediente à palavra? Como eu estou me comportando na igreja, na liturgia dos cultos? Eu estou ali naquele culto, aleatoriamente, pensando em tantas coisas, menos no culto. Eu estou ali, por acaso, observando o estilo de roupa da irmã ou do irmão, a riqueza, né, do estilo da roupa de grife de alguém lá. Isso não tem nada a ver. Eu estou observando quem está cantando desafinado. Não, não. O culto de ceia, assim como qualquer culto, mas principalmente de ceia, é um momento contemplativo, é um momento de celebração, de memorizarmos o Calvário, a cruz, a morte de Cristo. Muitos pensam, há uma religião aí que comemora não sei quantos dias a morte de Cristo. A morte de Cristo é uma vitória para nós, né? Então, irmãos, o culto eucarístico, o culto da Eucaristia é isso. Este clima espiritual que vivenciamos, a comunhão uns com os outros, a comunhão com Jesus, com Deus, o Espírito Santo, certo? Então, esse é o culto eucarístico. Vamos agora falar do culto querigmático. O que significa essa palavra? Ela vem de querigma. O que é um querigma? Proclamação, pregação, né? Distribuição do evangelho. É um culto querigmático, é um culto que a gente fala de culto evangelístico. Não é nem um culto didático ou pedagógico, não é nem um culto carismático. O carismático também pode ser o mesmo? Pode, mas geralmente o carismático é reservado, é um dia exclusivo para que a igreja mais animada, ela extrapole, né? Ela extravase suas alegrias, né? Extravase, ela sinta as alegrias. Então, um culto querigmático, geralmente, é um culto de proclamação, é um culto evangelístico. Geralmente, é o culto que nós fazemos aos domingos. Por que isso? Porque é o dia propício que nós convidamos o nosso vizinho, o nosso parente, aquele que nós encontramos na rua, quando a pessoa vai distribuir folheto na praça, e convida a pessoa, dá o endereço da igreja. Aí um culto é querigmático, significa proclamação. Então, a atenção está sobre a evangelização dos não convertidos. O culto querigmático, então, não é culto de ensino, não é culto de Eucaristia, de ceia, não é culto, né, de pedagógico, não. É um culto de proclamação. As diversas partes do culto são escolhidas e preparadas para levar os espiritualmente perdidos, aqueles que estão perdidos,
a se entregar a Jesus. A finalidade principal é esta: apresentar as boas novas do Evangelho de forma tal que elas tenham seus corações abertos. Então entra a pessoa do Espírito Santo para convencê-las do seu estado pecaminoso, enfim. E nesse processo, irmãos, é importante a música. Não é agora o momento certo de falar isso, não, mas eu já vou dando uma dica aqui. A música na igreja tem um fator preponderante nesse aspecto, porque a harmonia, a melodia, a letra, esse conjunto, essa tríade dessas partes da música, harmonia, melodia e ritmo, elas contagiam o ser humano e quebram o mais duro coração, predispondo a pessoa a estar mais acessível a ouvir o Evangelho de Cristo. Então, o culto, né, querigmático tem essa particularidade. É um culto para pregar para as pessoas. Eles são valorizados pelos evangélicos que concebem como a principal responsabilidade da igreja cumprir a missão do ID de Jesus, Mateus 28, 19. Então, é uma missão que deve ser levada a efeito dentro e fora do recinto do culto. Vocês já ouviram aquele versículo que diz pregar a tempo e fora de tempo? Há controvérsias quanto a isso. Alguns entendem que há tempo e fora de tempo, não importa o lugar nem a hora, você tem que pregar. Mas há uma outra ideia com a qual eu concordo, que há tempo e fora de tempo, porque geralmente a pregação tem um tempo certo. É um culto evangelístico, é aquele culto ao ar livre, é o tempo de pregar. Né? E fora de tempo, é quando você, mesmo não estando na hora do culto querigmático, nem no culto evangelístico, na praça ou em outro lugar, você se dispõe a entregar a palavra. É tempo e fora de tempo. É isso aí, né? Então, gente, o culto querigmático é esse. É uma missão que deve ser levada. Aliás, o ID de Jesus é imperativo, não é uma mera opção. Então, por isso que eu digo, da importância, gente, de nós entendermos a questão dos cultos. Nós estamos falando aqui de estilos de culto. Tudo que acontece num culto pode cumprir as suas finalidades, inclusive do culto querigmático, que é de proclamar o evangelho, levar as boas novas. Agora imagine vocês, um culto organizado, tudo certo, nas coisas na hora certa. Veja bem, eu não estou falando daquele culto formal, que parece assim, que não está acontecendo nada, não. Tanto pentecostal como não, um culto querigmático, ele precisa ter as suas motivações. Os hinos congregacionais, os hinos eles precisam falar de uma mensagem de salvação. É importante demais isso, porque o ouvinte que vai à igreja, quem aceitou o convite que está na igreja, ele vai tendo uma formatação, né, digamos assim, da sua mente, de acordo com as coisas que vão acontecendo. Vem a palavra, vem a pregação, os hinos já falaram a sua parte, né? Então, nós já vimos o culto carismático, o culto didático-pedagógico, o culto eucarístico e acabamos de ver agora o culto querigmático. Vamos agora ver o culto koinoniático. Que palavra é essa, né? Vem de koinonia. O que é koinonia? Comunhão. Então, é um culto em que as pessoas sentem necessidade de vivenciar aquele corpo vivo de Cristo. É uma reunião que não é nem para ensinar, não é nem para participar da ceia, não é nem para proclamação, é um culto para o fortalecimento da comunhão entre as pessoas, dá uma união. Koinonia é comunhão, a união das pessoas. É um culto onde as pessoas têm a oportunidade de interceder umas pelas outras, orar umas pelas outras. E quando nós oramos pelo nosso semelhante, nós estamos cumprindo de uma maneira mais excelente possível o nosso lado amorável, ou seja, nosso amor por aquela pessoa. Porque quem não ama não tem interesse de orar pelo seu semelhante. Então, quando nós oramos, quando nós choramos com a pessoa, quando nós nos alegramos com a pessoa, nós estamos realmente cumprindo a função terapêutica
terapêutica da igreja. Por que terapêutica? De ajuda. A igreja ajuda uns aos outros através deste culto koinoniático, ou seja, de koinonia, de comunhão. É aquele ajuntamento de pessoas onde se abraçam, se beijam, né? É claro que nós estamos vivendo um momento atípico em que isso acabou ficando impraticável. Mas, quem sabe, muito em breve nós vamos recobrar, retornar a esses títulos. Então, esse é o culto koinoniático, koinonia, de comunhão, onde as pessoas se acertam, onde as pessoas... É parecido, esse culto koinoniático, de koinonia, também ele está inserido no culto eucarístico, também. Porque no culto eucarístico da ceia, esse culto koinoniático também está inserido, faz parte naquela celebração, naquela comunhão, né, no derramar, como diz lá em Atos, a igreja, né, na comunhão, no partir do pão, é tudo igual, não tem diferença entre as pessoas, não tem acepção de pessoas, tá? Então esse é o culto, né? E número 6 é o culto diaconal. Vem de diaconia, que significa alguém que ajuda outro, de ajuda, de colaboração. Vocês se lembram, lá em Atos, quando tiveram que organizar um culto, porque os pregadores, os mestres, estavam fazendo a obra de distribuir cestas para as viúvas. E aí choraram, pediram orientação ao Espírito Santo e separaram os diáconos para isso. Então, desde lá vem essa diaconia, essa ajuda, essa assistência. Irmãos, esse culto diaconal não é nada mais do que um culto onde o amor fraterno é praticado, é exteriorizado, é traduzido na forma de ajuda recíproca de uns para com os outros. Esse é o culto diaconal, né? É um culto onde uns se ajudam. Aqui no texto de vocês aí, no número 6, tem aquele texto, Jesus falando, olha, vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste comer, tive frio, me deste vestir, estava preso, me visitaste, etc. Aí eles perguntaram, Senhor, quando foi que fizemos isso, que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando é que foi que te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou quando estivestes nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Aí o rei responde, né? Vai dizer, em verdade afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Então, o culto diaconal tem tudo a ver com isso. Aí vocês me perguntariam, existe esse culto diaconal específico? Não, raramente. Geralmente o culto diaconal é praticado junto com o culto, por exemplo, querigmático. A igreja que eu frequento, por exemplo, tem um momento de distribuição de cestas para as pessoas carentes. Então, se reúne lá e distribui as cestas para os domésticos da fé, para as pessoas da igreja. Né? E eu disse que esse trabalho é feito num culto querigmático, na verdade não é, ele é no culto pedagógico, ele é feito no culto da escola bíblica dominical. Na hora, terminou a escola, esse culto é feito. Ajunta as pessoas, oram uns pelos outros e dão ajuda. Então, gente, o culto diaconal é onde que é praticado o dever de todo cristão. A Bíblia diz que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. E aí eu pergunto, a Assembleia de Deus, que é o caso nosso, mas aqui no nosso seminário temos gente de outras igrejas também, eu pergunto, como é que está a sua igreja dentro dessa missão integral? Sabe o que é missão integral, gente? Missão integral é a missão onde eu evangelizo, onde eu prego, querigma, a proclamação, e ao mesmo tempo eu me interesso pela situação daquela pessoa para quem eu preguei. Como diz lá em Tiago, não basta eu dizer, Jesus te ama, pode ir embora. Ele fala, mas o meu estômago está vazio. Então a igreja precisa cumprir o seu culto diaconal, o culto de assistência, certo? Precisa. Nós perdemos longe
de outras seitas, de outras filosofias espíritas que trabalham muito nessa questão. A diferença básica, fundamental, é que eles o fazem, ou seja, eles trabalham com a filantropia, com as obras de caridade, como meio de salvação. E isso acaba sendo terrível, porque se eu vou ganhar a salvação pelo bem que eu fiz, pelo meu mérito, pelo dinheiro que eu distribuí, pelas cestas que eu dei, então, gente, o que valeu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Tanto sofrimento daquele, né? Então, por isso é que a missão integral existe nesse sentido. A nossa função primordial é pregar o evangelho, as boas novas, porque a palavra alimenta, mas também não descuidar da parte da caridade, de ajuda aos menos favorecidos, né? Então, existem pessoas que ajudam, né, os que sofrem, os que são oprimidos, e passam a ser expressão de culto. Pessoas cultuam dessa forma. É o culto diaconal, né? Outros seguem uma linha mais radical, como os adeptos da teologia da libertação. Vocês já viram, vocês já devem ter ouvido, ou devem ter lido sobre a teologia da libertação. Essa questão de missão integral, gente, surgiu lá em 1974, lá no Pacto de Lausanne, no sentido de reafirmar um compromisso que a igreja precisa pregar o evangelho, mas também precisa cuidar dos famintos, dos menos favorecidos. Isso é missão integral. Entre nós, ganhou esse nome, entre os evangélicos, ganhou esse nome, missão integral. Entre os católicos romanos, foi determinado como teologia da libertação. É uma teologia geralmente preconizada pelo Frei Leonardo Boff. Ela é muito radical. Ela chega a ser uma coisa comunista, anular Deus do processo. É o homem pelo homem, é o homem que tem que ajudar o homem, né? Aí já foge dos princípios básicos. Então, a gente, trabalhando essa questão da missão integral, nós não podemos descuidar da ajuda aos necessitados, de um culto diaconal. Coinonia vem de ajuda, e quem ajuda alguém? Diaconia é isso, né? Na igreja, os diáconos existem para quê? Para servir, para ajudar alguém em alguma coisa. E também, todos esses modelos de culto que nós falamos aqui, eles foram formados durante séculos, né, por tradição, ou então por modernas reações contra o fundamentalismo passado ou importado de outras terras alheias, né? É importante dizer que os estilos de culto, muito daquilo que é feito num culto, realmente uma convenção do homem, foi uma tradição que ganhou força litúrgica e nos cultos. Mas, vocês se lembram, na primeira aula, que nós falamos que há comportamentos de culto, há atos litúrgicos que são teológicos, que são bíblicos, começaram com a igreja e ainda continuam até hoje. Leitura da palavra, oração da palavra, testemunhos, oração invocatória, gravatória, tudo isso tem um peso teológico que faz parte do culto. Aí, além dessas coisas, veio outras que não são atos litúrgicos oficiais, são atos litúrgicos ocorrenciais, né? Mas tudo isso foi coisa que foi criado com o tempo, né? Qualquer que seja a expressão do culto ou do rito, como veículo de adoração, a forma é externa, mas a atitude do coração é interna. Muitas vezes o culto à própria percepção do adorador, né? Vamos ver aqui o que se segue. Deus preocupa-se mais com o coração do que com a forma, ainda que as escrituras não admitam uma dicotomia, uma separação entre corpo e espírito. Então é o próprio Deus quem toma a iniciativa na busca dos verdadeiros adoradores. Este é o Filho, né, para revelá-lo, para sacrificar-se em oferta expiatória, assim rasgando o véu que separa o lugar santo do santo dos santos,
falamos isso na aula passada, né? Então, Jesus deixou o caminho livre para os pecadores se aproximarem do Pai Santíssimo. Então, Deus cumpriu a promessa, por meio do Espírito Santo, é possível oferecer um verdadeiro a Deus. E aí, vocês se lembram, nós batemos muito na tecla. O que é o culto verdadeiro? O que é o verdadeiro adorador? Tem a ver com a motivação sincera do coração do adorador, né? Então, a forma correta de adorar não garante que estejamos adorando pelo Espírito, certo? Sim, imaginar que Deus tem que revelar no seu Filho, perdoar os pecados que nos separam dele e dar-nos o Espírito para que, pela sua entrega sacrificial, cultica, né? Vamos ver se alguém está falando coisa aqui. Não, não está. Então, gente, olha, Deus se aproxima de nós no Filho e nós nos aproximamos dele no Espírito. Nenhuma dessas realidades pode ser demonstrada por uma expressão externa de culto. Não é apenas tem que estar muito interessado no coração, certo? Eu estou observando aqui que ninguém manifestou aqui. Então é isso, gente. O mesmo acontece com a adoração. Os atos externos mais notáveis podem facilmente enganar. Já vocês que nem sempre aquele que está com o olho fechado, com as mãos para cima, é aquele que realmente está adorando como um verdadeiro adorador, né? Então, olha, uma coisa interessante aqui. Desde o seu começo, lá da igreja primitiva, que o culto cristão tem sido ameaçado por dois grandes perigos. Deixa eu mudar a página aqui. Tá. Dois grandes perigos, tá? Primeiro, qual é o primeiro? É um formalismo que sacramenta o modo de adorar a Deus, enquanto anula o poder de um contato vital com Deus. O que significa isso? O primeiro ponto aqui é um formalismo. É aquele culto tão organizado, mas tão organizado que não há brecha para a liberdade do Espírito Santo agir. Aí também não é interessante. Fica muito mecânico, fica muito pragmático, fica muito morto um culto assim, né? Então, esse é um risco. Por que as pessoas perguntam, uma igreja é barulhenta e a outra não? Eu já disse lá no início da aula de hoje, questão de cultura e questão do estilo no sistema de cada um. Não que um seja melhor que o outro. Então, o primeiro grande perigo é o formalismo, né? De sacramentar o culto, de colocar uma forma de adorar a Deus que só aquela e a pessoa o faz mecanicamente sem abrir o seu coração. E a segunda é a espontaneidade que encoraja um desprendimento de liberdade e despreza qualquer forma, mas que cria confusão e desordem. Aqui já é o contrário. Primeiro é ordem demais, organização demais, formalismo demais. O segundo já é a espontaneidade acima, em excesso, e as pessoas extrapolam, acabam fazendo coisas que não vão edificar a igreja. Mas ambas as formas de culto são condenadas pela falta de amor. O formalismo busca o amor pelo Pai Celeste, enquanto o informalismo, desordeiro, né, essa espontaneidade, desvaloriza os filhos no seu primeiro amor, os filhos da sua família. A igreja de Éfeso, por exemplo, eu citei isso para vocês na última aula, ela incorreu nesse erro. Por quê? Eu disse a vocês que ela tinha muito cuidado com os ensinos bíblicos. Combatia as heresias, os falsos profetas, os falsos mestres, mas ela fez isso de uma forma tão enfática com o passar do tempo, ela viveu isso tão forte na íntegra, que esqueceu a devoção do primeiro amor, a espontaneidade, de amar a obra de Deus tal como ela é, sem aquele critério, aquele rigor pelos mecanismos, né, da palavra dada. Enfim, foi por isso que Jesus disse, olha, vocês seguem a palavra, conhecem a doutrina, porém tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor.
perderam aquela motivação lá no início, de querer trabalhar por amor, vontade própria, de querer ajudar, de querer estar sempre presente na igreja, na obra de Deus. Eles perderam esse âmbito aí do primeiro amor. Por causa disso, por causa do excesso de pragmatismo. Eles combateram tantos erros que acabaram ficando presos nesse zelo, nesse critério exagerado, né? Então, a liberdade teve ascendência, reinando com supremacia, enquanto a verdadeira adoração sofreu um eclipse por causa das divisões. A desordem caracterizou a ceia do Senhor. Aqui já está falando lá de 1 Coríntios 14, 29 e 30. Né? Nas reuniões, um irmão qualquer tomava a palavra, não observava que já tinha outro falando, desorganizou tudo lá. Né? Então é isso que Paulo estava falando. Paulo abre os nossos olhos para o fator sociocultural. Quando a igreja trata o irmão escravo como o mundo romano tratava, Deus rejeita terminantemente o culto dessa comunidade, por ser falso. Olha que coisa forte. Não há acepção de pessoas. Naquele tempo, ainda havia legislação escravagista, ainda havia pessoas que trabalhavam sem salário, trabalhavam forçadas. Tinha, mas quando ela se convertia, os seus donos, os seus patrões, os seus próximos, não podiam mais considerar essas pessoas como escravas, não como irmãos. E aqui o texto fala que se a pessoa não obedecesse esse critério, o culto perdia o valor, o culto era considerado como falso, né? Porque o relacionamento entre os irmãos da família de Deus interfere, sim, inevitavelmente, no relacionamento com Deus. Claro, né? Quanto a isso, Jesus ensinou, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconcilia-te com o seu irmão, então, voltando, faz a tua oferta. Agora, vocês viram que não é tão sério isso. Nem a oferta era aceita nesses casos. E, claro, nem a adoração também era aceita se a pessoa tem tendência com outra. Por isso que eu digo, gente, como vocês veem nas comunidades evangélicas, aquelas pessoas aos prantos chorando, mas se na íntegra elas têm dificuldade de perdoar alguém, não importa o grau de agressão, de coisa ruim que a pessoa tenha feito, não importa. Se ela não é capaz de perdoar, o louvor dessa pessoa não é aceito por Deus. Tá? Então, por isso que é a questão de aparência. Então, vale a pena a gente trabalhar dentro dessa perspectiva de comunhão, de perdão, né? É muito interessante. As atitudes que os membros da igreja acalentam uns pelos outros não podem ser detectadas naqueles que querem guardá-las em sigilo, porém a Deus não se engana. Então, mesmo que seja oferecida a Deus uma oferta sacrificial, louvor, por exemplo, ela não será aceita, está dizendo aqui o texto. Então, Deus não se impressiona com a aparência externa. Pelo contrário, ele olha para o coração do ofertante, daquele que está praticando o sacrifício de louvor, né? E agora nós vamos falar sobre um outro tipo aqui de forma contextualizada, a significância da forma contextualizada. Então, gente, olha, a forma do culto deve ser o veículo mais adequado para conduzir o adorador ao encontro real com Deus. Vejam como é sério a organização de um culto. A forma do culto deve ter esse princípio de conduzir o adorador à presença de Deus. Às vezes a gente estranha quando alguém vai à igreja, terminou o culto, vai embora, e fala, o culto hoje foi uma droga, o culto hoje foi uma lástima, foi horrível, enfim. Tem sempre ter muito cuidado com isso, porque o culto não é para mim, não é para ninguém, eu não tenho direito de achar nada do culto. Ainda que aconteçam coisas estranhas, quem tem que achar alguma coisa é Deus, porque o culto é para ele. Porque o dia que o culto for para pessoas, como aliás tem muito por aí, o culto antropomórfico, né? Que tem o homem como centro. O culto que tem o homem como centro, voltado para o homem. Aí sim, há elogios, há reconhecimento de méritos,
mas o culto cristocêntrico e não antropocêntrico. O culto cristocêntrico é a pessoa de Cristo que está realmente... Então, ninguém tem direito de ficar achando que o culto foi isso, foi aquilo. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, para dizer algo importante. Muitas vezes, um casal sai do culto, eu acho que eu já disse isso na outra aula, mas se eu disse, é bom de novo. Um casal termina o culto e vai para casa, os filhos ali no carro, e eles vão comentando, marido e mulher, que culto esquisito, que culto ruim. A irmã fulana cantou desafinado, o pastor não pregou nada. As crianças estão ouvindo tudo isso. E elas estão absorvendo esse tipo de observação, né, de maneira que as pessoas veem o culto. Então, quando essas crianças crescerem, que tipo de amor elas vão ter pela igreja, vontade que elas vão ter pelo culto? Muita gente age assim na frente dos filhos. Não pode agir de jeito nenhum, mas principalmente na frente dos filhos, porque eles estarão ensinando algo extremamente errado para os filhos, né? Nesse caso, trazendo um prejuízo para a trajetória de vida cristã, para a trajetória de praticidade de vida cristã das pessoas, né? Então, não se trata de modos certos ou errados de si mesmo, mas que todos busquem descobrir como agradar ao Pai Eterno e ainda ouvir a sua voz com o espírito atencioso, não é isso? Não é analisando aspectos indiferentes no culto, aspectos que não têm nada a ver com a parte espiritual, né? Tanto igrejas locais como denominações inteiras variam muito nas suas maneiras de oferecer o culto a Deus. Aliás, eu já disse isso em algumas vezes, né? Questão cultural, questão do ministério, da que a convenção adotou, enfim, cada igreja tem o seu. Algumas aprimoram-se na solenidade. Vamos falar o que é isso, né? O silêncio parece ser a essência da adoração. A maneira de vestir, a decoração do templo, a música tocada, o canto e a linguagem da mensagem, tudo comunica uma verdade. Deus é sério, distante e majestoso. Esse é o culto formal, né? Um culto solene, certo? Então, é aquele culto que não há barulho de jeito nenhum, aquele silêncio, as pessoas são contemplativas e o Deus, nesse caso, é tido como aquele Deus distante, aquele Deus, né, majestoso e que está lá no seu santo templo, etc. e tal, conforme o texto diz. Então, esse é o estilo de culto. Aqui em Anápolis tem esse estilo de igreja, né? Aquele silêncio que reina absoluto. Eu posso criticar, dizer que não? Não posso. É uma questão cultural deles lá. Eles lá têm suas formas litúrgicas de dirigir um culto, né? Agora, já outros grupos eclesiásticos, outras igrejas, não impõem reverência nem exigem silêncio. Deus não suscita temor neles. Eles estão corajosos para tudo, né? Nem parece desejar que se mantenham distância. Olha aqui. Olha o que o autor escreveu aqui. Bebês choram no culto. Crianças se levantam para esticar os braços e correr. Os jovens conversam com os outros, e a gente pode acrescentar aqui, fica mandando mensagem um para o outro. A música tem ritmo acelerado, assemelhando-se à música profana, né? Também batem palmas, falam em uma voz alta e o auditório reage a qualquer afirmação com amém ou aleluia. Num culto na Guatemala, aí o autor desse livro, que está sendo exposto aí, ele disse que num culto lá na Guatemala, há 28 anos atrás, lá num povoado de índios, ele lembrou de um fato que aconteceu lá, né? O culto estava acontecendo, então, de repente, um porco, um suíno, foi aproximando do culto, ficou lá perto. Então, o irmão levantou e deu um chute, um pontapé na barriga do animal, e ele soltou um grito e saiu correndo, enquanto abandonava depressa o recinto. Então, o culto continuou normalmente, sem qualquer outra manifestação. Eu acho que se eu tivesse um culto desse, eu ia, no mínimo, rir. Então, gente, o que o autor está querendo dizer aqui? Esses estilos de culto não tem nada a ver. Algum age de maneira e outro de hoje. O que não pode, outra de outra. O que não pode é heresia. O que não pode é invencionices teológicas que não estão fundamentadas na Bíblia, né? Por exemplo,
por que apagam-se as luzes da igreja, acende um neon, alguma coisa assim. A gente não vê a fundamentação nisso, porque o evangelho é tão gostoso, é tão claro, que a gente quer luz, tem que ter brilho, tem que ter cor serena, sóbria, nada de coisa penumbra, né? Isso não combina com igreja, enfim. Né? E aqui ele está citando um paralelo, que é a igreja barulhenta, que ela toca as músicas mais animadas, né? Então, cada um no seu estilo. Então, entre esses dois estilos de cultuar a Deus, que refletem mais a cultura do que a sinceridade, olha aí, mais a cultura do que a sinceridade. Né? Haveria um certo culto, um certo aterrado? E o autor diz aqui, creio que não. É o que eu venho dizendo, lá desde o começo. Uma maneira solene de adorar pinta um quadro de Deus baseado no contexto de reis, né? Onde os súditos aproximam-se do chefão com temor e temor. É aquele Deus majestoso, distante, que a pessoa mantém uma reverência. E é um meio mais simples, é Deus, ele sente Deus. Vocês lembram quando eu contei da morte de Cristo na cruz, que o véu rasgou-se de alto a baixo? Então, aquilo lá significa a nossa entrada no templo, no trono de graça. Então, nós temos acesso a esse Deus, né, sem aquela formalidade extrema, um Deus distante. Né? A Bíblia diz que Deus é Deus de perto e também é um Deus de longe. Né? E também não é um culto que atrai pelo espírito descontraído, não é aquele culto solene demais, parece mais uma reunião administrativa, né? Mas também não é um culto que atrai pelo espírito descontraído, quase leviano. Representa sutilmente uma cena de piquenique e brincadeiras, né? Tem muitos cultos assim. Olha, gente, a gente precisa ter cuidado. Todo momento tem o seu lugar e sua vez, e sua hora. Tá? Então, a mocidade se reúne em acampamentos, estão lá no momento de liturgia mesmo, pode-se dar a liberdade de muitas coisas, mas num culto querigmático, um culto evangelístico, por exemplo, onde ouvintes vieram para escutar o evangelho, de repente o pregador brinca em excesso, conta muitos causos em excesso e deixa... Gente, pregação tem que ser Bíblia. Ah, mas eu já conheço o texto. Não importa, é Bíblia. Os achismos, as inferências, precisam ser muito criteriosas. Sabe o que é uma inferência? É quando o autor manifesta o que ele pensa daquele texto, mas não é exegético, porque a exegese é a interpretação literal do texto, tal como ela é. Agora, a inferência é o que eu penso, ou então a conjectura, o que eu imagino que seja. Então, há gente que exagera, que falando coisas que a Bíblia realmente não diz, e aí pode confundir a mente das pessoas. Né? Então, divertimento não deve ser confundido com a adoração. Não pode. Divertimento é uma coisa, adoração é outra. A não ser que Deus seja o personagem central, dominante e transformador. A maneira de adorar deve coadunar-se, né? Deve estar igual ao máximo com a verdade revelada sobre a pessoa de Deus. Essa é feita a adoração. Então, no entanto, fortes tendências a comunicar a realidade de sua paternidade, eliminando, porém, a verdade importantíssima da sua realeza. Igrejas que deixam de reconhecer que Deus é juiz enquanto os homens são réus. Essas igrejas sofrerão prejuízo eterno. Então, o ideal é juntar perfeitamente a forma com a devida expressão interna do coração. Não a externa só, aquela que eu extrapolo, que eu exteriorizo, que eu vivencio, mas aquela que está dentro de mim. Compatibilizar essas duas coisas, né? Juntar essas duas coisas. Então, com esse intuito, nós queremos dirigir o nosso pensamento em direção às Escrituras. A velha aliança, gente, a velha aliança, apresentada ao povo eleito lá na mediação de Moisés, quando Moisés cuidou daquele povo, frisou o temor do Senhor. Certo? Agora, a nova aliança não anula isso. A nova aliança não anula o princípio de reverência. Está lá em 2 Coríntios 7:1, 1 Pedro 17, certo? Então, o que acontece? A gente ouve por aí, eu mesmo ouvi na internet, alguém dizendo assim, o que nós podemos fazer com o Velho Testamento? Nada.
E isso é em verdade. A lei serviu de aio para a nossa educação e nossa instrução. E muito do que está lá registrado serve para edificação no presente e no futuro. Coisas que aconteceram que nós podemos ler e evitar que aconteçam hoje. Então, a nova aliança não anula o princípio da velha aliança, principalmente na reverência, tá certo? O livro de Hebreus coloca em relevo o perigo de negligenciar a salvação. Vamos ver em que sentido. A salvação oferecida por Jesus Cristo, que implica em julgamento ainda mais estarrecedor. Né? Mesmo assim, creio que a ênfase maior recai sobre o amor. Tá? E esta aula de hoje, ela é concluída com o significado de adorar. Então, nós já falamos lá no primeira aula, uma diferença básica entre louvar e adorar. Então, o que é adorar e cultuar? É a mesma coisa? Não. Cultuar, através de um culto, você adora e louva. E através da adoração, você já está fazendo um culto. Né? Então, adorar e cultuar, juntamente com palavras como fé e amor, significa que nós pertencemos aos mais profundos níveis da verdade cristã, que não se enquadram facilmente dentro de definições nítidas. Né? O transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento de favor divino. Então, a maior, para mim, uma das melhores definições de adoração, seria isso. O que é adoração? O transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento do favor divino. Adorar é o ato que o ser humano é grato a Deus pela salvação, pelo que Deus é, também pelo que Deus faz, certo? Então, adorar esse reconhecimento, essa entrega mediante o reconhecimento de Deus. Deus fez, faz e ainda age nesse sentido, né? Então, gente, quem se assenta num banco de uma igreja, aparentemente, pode ser até a aparência de um adorador, mas muitas vezes não é. Eu já estou falando isso há muito tempo para vocês, né? Quer ver uma ilustração que o autor aqui do livro diz? Quantas refeições suculentas têm sido planejadas na hora do culto? Quantas vezes alguém está no culto, na hora de oração, na hora do louvor, de pensar e meditar na grandeza de Deus, está pensando em comida, está pensando no prato que está sendo servido. É por isso, gente, é até ruim falar, mas quando a gente vai ministrar em eventos de encontro de casais e que depois da palestra que vem o jantar, é um caso sério. A gente nota as pessoas inquietas, estão preocupadas lá no cheiro da comida do que na palavra, no alimento da alma, no alimento físico, né? Então, aqui, ó, quantas vezes a pessoa está lá adorando, pensando, né? E está pensando em quantos negócios têm sido planejados, rascunhados e contratos são fechados. Quantas vezes você está na igreja, está até fazendo aquele gesto lá, está levantando a mão, fechando o olho, mas está pensando no compromisso financeiro amanhã, no contrato, no cheque que vai ser devolvido, enfim, nessas coisas todas, né? Então, isso, mentes assim estão em pessoas que lotam bancos na casa de Deus. Então, olha, aqui diz assim, contudo, um ato de adoração reconhece a preciosidade de um encontro vital, de vida, né? Vital com Deus, e tem para quem busca o Senhor a vantagem incomparável de conquistar a pérola de grande valor. Está lá em Mateus 3,45. Então, fundamentalmente, a adoração pode ser definida como a resposta de celebração a tudo que Deus tem feito, está fazendo e promete ainda fazer. Então, olha, a adoração pode ser definida como a resposta do homem, através de celebração, a tudo que ele tem feito, está fazendo e promete fazer, tá bom? Para o verdadeiro adorador, a pessoa de Deus é tão preciosa quanto um copo de água fresca, puríssima, num dia de calor, tá bom? É aqui uma ilustração do autor. Bom, meus irmãos, nosso tempo já se esgotou. Eu disse a você, e repito, está muito difícil dar aula assim, porque eu não vejo a afeição dos irmãos, não escuto a voz, não escuto as contradições que sempre acontecem em sala de aula,
o aluno tem uma ideia que não bate muito com aquela que está sendo falada, enfim. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vejam bem, essa aula aí ainda é aquela do primeira aula, que vocês já devem ter feito a resenha dela, tá? Na próxima aula, que vai ser a terceira, nós vamos falar a segunda, parte da segunda, e já vamos entrar na terceira. De qualquer maneira, na aula 11, na aula 11ª, 11, só tem uma para 12. Então, se a coisa acontecer até lá, a gente atualiza isso aí, tá bom? Mas, em tese, a gente vai correr uns pontos e atrasar-nos para tornar de uma forma equânime, de maneira tal que, quando eu abrir aqui a minha aula, seja esta do dia de vocês. Talvez na próxima aula a gente já consiga isso. Tá bom? Olha, meus queridos, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Dê um tchauzinho aí para ver se está tudo bem. Tá bom? Ok, Gestilene já falou. Stefania também, ok. Gestilene, sim. Tiago. Os dois Tiagos, ok. Kelly, ok. Deus abençoe. Amém, amém, gente. Abençoe. Não faltem, tá? Terça-feira que vem estaremos aqui para dar prosseguimento nesse assunto de liturgia, tá bom? Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem anotar. E na próxima aula a gente vai falar sobre o que foi falado aqui da aula e sobre os métodos que nós vamos adotar no curso, tá bom? Então, meus queridos, Deus abençoe a todos vocês. Eu vou fechar aqui a gravação, né? Para a gente